dinâmicas familiares dentro da casa, elas abrangem não só as relações biológicas, mas também as relações sociais daqueles que não tinham relação biológica, ou seja, o servo, ele fazia parte da casa, então ele acabava tendo o status da família, como se ele tivesse o próprio sobrenome da família, porque ele era parte da casa. Então tem essa pequena diferença entre família e domicílio ou casa, então eu vou usar o termo domicílio para falar sobre esse conceito. Então vamos ler o texto primeiro, né? Lucas 13, 18 a 21, na minha versão aqui, que é a Almeida 21, o texto segue da seguinte maneira. Então ele disse, ele Jesus, né? Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Porque a linguagem de reino, para nós que estamos envolvidos em questões sociais, soa melhor aos nossos ouvidos e parece fazer mais sentido do que a linguagem mais espiritualizada que a gente encontra no meio evangélico mais comum, por causa daquilo que a gente vê, por causa daquilo que a gente ouve, por causa daquilo que a gente sente e vivencia com essas pessoas. A linguagem de reino, ela parece ser mais interessante para nós. O único problema é que às vezes a gente gosta tanto da linguagem, dos símbolos e do conceito de reino, que a gente acaba se envolvendo mais com questões políticas do que com as questões que a gente vai ver aqui nessas duas parábolas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Como o próprio texto em Lucas se apresenta, é uma parábola que diz respeito ao reino de Deus. Muita gente acredita que a relação entre essas duas parábolas e o reino de Deus tem muito a ver com a ideia de crescimento. Começa pequenininho como um grão de mostarda e fica como uma grande árvore no final. Isso tem muito a ver com a ideia que é apresentada em Marcos. A parábola em Marcos, ela tenta enfatizar essa questão do crescimento, até que ele fala, o grão de mostarda é o menor que tem, e aí vira uma árvore muito grande. Mas Lucas nunca faz menção do tamanho do grão e nem do tamanho da árvore. Então as parábolas aqui em Lucas não têm a ver com crescimento, elas têm a ver com qualidade. Que tipo de reino é o reino de Deus? E não como que o reino de Deus cresce. O texto das parábolas em Marcos é 4, 30 a 32. Mas então em Lucas é um pouquinho diferente. A ideia é que tipo de reino é o reino de Deus. E quando a gente vê a parábola do grão de mostarda, o primeiro ambiente desse reino, ou ao que o reino é comparado, é o domicílio. Diferente de Mateus, que fala que a semente foi jogada num campo, e Mateus usa o termo técnico para um lugar onde você planta, ou seja, seria um lugar apropriado para uma plantação maior e tal, uma coisa mais técnica de agricultura. O texto de Lucas fala que o lugar onde a semente é lançada é uma horta ou um jardim. Então o ambiente não é um ambiente propício, por assim dizer, para uma grande plantação de mostarda, mas é a horta doméstica, é o ambiente doméstico, é o jardim de uma casa. Mas é interessante também que Lucas não usa o termo técnico para falar que o homem plantou a semente. É dito que ele jogou a semente. Plantar é o termo esperado, é o termo técnico, mas em Lucas o homem joga ou lança a semente. E a ideia disso, obviamente, é que é algo despropositado, algo sem muitas pretensões, algo que ele faz simplesmente para que ele tenha uma pequena planta
de mostarda a fim de suprir alguma necessidade do seu domicílio. É algo bem ordinário que acontece dentro de um ambiente doméstico. Um elemento importante que a gente normalmente não percebe nessa parábola é que a semente de mostarda não somente é caracterizada, como Marcos nos fala, sobre que ela é pequena, mas na tradição judaica ela é impura. Por que que o grão de mostarda era impuro? Porque ele se espalha facilmente. E lá em Levítico 19:19 é dito para a gente não misturar dois tipos de semente no mesmo campo, no mesmo lugar. Então o grão de mostarda era considerado impuro porque ele poderia, por sua capacidade de se tornar uma erva daninha, acabar misturando sementes diferentes no mesmo lugar. Então o que a gente vê aqui é que Jesus compara o reino de Deus com uma atividade doméstica, uma atividade ordinária e sem grandes pretensões, e uma atividade que poderia resultar numa questão religiosa de impureza. O segundo ambiente dessa parábola do grão de mostarda é um ambiente político, porque esse grão de mostarda se transforma numa árvore, numa grande árvore. Na linguagem política e religiosa do Antigo Oriente Médio, inclusive no Antigo Testamento, a árvore era símbolo de uma política imperial. Os reinos, na verdade, eram comparados às árvores. As pessoas poderosas eram comparadas às árvores. Então tem um texto em Juízes 9:7-21, uma discussão sobre o espinheiro que quer se tornar o rei e uma coisa assim. Daniel 4 tem uma imagem dos reinos como árvore. Mas mais importante para a gente é o que aparece em Ezequiel 17:22-24, que é uma esperança do reino de Deus, e que usa a imagem de uma árvore onde os passarinhos se aninham. Diferente de Ezequiel, Jesus não usa, porém, a imagem de uma árvore que nasce de algo puro, de algo nobre. Ezequiel fala que essa árvore, que é o reino de Deus, ela surge do cedro. De um ramo de cedro surge uma grande árvore que é o reino de Deus. E o cedro, na imagem, né, dessas imagens políticas e tal, é uma árvore nobre. Então o reino de Deus já começa muito nobre e continua nobre. Em Lucas, porém, o reino de Deus começa como algo impuro e depois ele é transformado em algo mais amplo, né, uma questão mais política. E eu queria enfatizar a ideia dos passarinhos que se aninham, que no contexto dessa imagem política mais nobre, da realeza e do domínio, tem a ideia de que é um reino imperial que consegue abranger outras nações, e aí os passarinhos seriam as outras nações que estão debaixo do domínio desse reino que é maior, que seria um reino imperial. Mas como a parábola está falando sobre um ambiente doméstico que depois se transforma num ambiente político e de reino, os passarinhos que se alinham, na verdade, se tornam pessoas que encontram no reino de Deus um lugar onde se sentem confortáveis o suficiente para fazerem o seu lar, para fazerem o seu domicílio. Ou seja, o reino de Deus é um lugar apropriado para que as pessoas que estão fora dele se encontrem como num lar e façam ali o seu domicílio. O reino de Deus, portanto, aqui é um reino que, em suas atividades domiciliares, suas atividades despretensiosas, em suas atividades ou em sua identidade impura, tem condições de se tornar lugar apropriado para acolher aqueles que estão fora. E tudo isso acontece num domicílio. No reino de Deus, esse reino ele é gerado, ele é fomentado, ele é expandido por meio de ações domésticas.
E é interessante que a transformação da semente de mostarda para uma árvore, e é uma transformação, ela não é um crescimento natural. A parábola não quer dizer que a planta de mostarda ela é grande o suficiente que a gente pode chamá-la de árvore. Não, ela é transformada numa árvore. Ela acontece pelo poder de Deus, por meio das ações domésticas, mas as ações domésticas em si não têm o poder de transformar o ambiente domiciliar num reino. Quem faz isso é o poder de Deus. Então o reino de Deus nessa parábola é um reino irônico. Ele é um reino que caçoa das pretensões de realeza, da nobreza dos verdadeiros reinos, daqueles que têm o poder e o domínio de verdade. Esses reinos de verdade, eles são gerados, fomentados e expandidos a partir dos centros de poder, das cúpulas de poder, das políticas e daquilo que a gente vê por aí. O reino de Deus não acontece ali. O reino de Deus acontece no domicílio. Então nós temos agora a parábola do fermento. E ela é muito parecida, porque o ambiente também é um ambiente domiciliar. Enquanto na parábola da semente de mostarda é um homem e sua horta, na parábola do fermento é uma mulher e a sua cozinha. Então as duas parábolas são complementares, mas as duas estão falando sobre o domicílio. É interessante que na parábola do fermento também aparecem palavras que não são as palavras técnicas. A mulher, diferente da tradução da Almeida 21, ela não mistura o fermento, ela esconde o fermento. E se você já fez pão na sua vida, você sabe que o fermento não é para ser escondido, fechar e esperar que ele vai fazer o seu trabalho. Você tem que misturar e misturar bem para que o fermento faça o seu trabalho. Mas a mulher esconde. É uma atividade doméstica despretensiosa. Ela não está fazendo aquilo que se espera que se faça para que se cresça o reino ou para que o reino aconteça. Ela está fazendo algo que aparentemente não vai dar resultados, mas dá resultados. Mais importante do que essa palavra é o tamanho da massa que aparece. A gente não sabe porque eles usam uma medida aqui que a gente não sabe o tamanho, né? Mas a massa que ela está usando é uma massa que daria para 150 pessoas. É um número muito, mas muito maior do que o número normal dos domicílios da época. Os domicílios da época poderiam conter mais ou menos 10, 12 pessoas, muito mais do que as nossas famílias nucleares. Esse número de pessoas, na verdade, parece ser um número de pessoas de um vilarejo. Ou seja, a mulher faz uma atividade despretensiosa, não faz o que deveria fazer, esconde fermento para uma massa que não vai servir somente para a sua família, mas vai servir para aqueles que estão de fora do seu domicílio. E o reino de Deus é ativado por essa atividade, e o reino de Deus, portanto, também tem a ver com a ideia de sustento daqueles que estão do lado de fora do nosso domicílio normal. Mas como o sustento acontece por meio da atividade dentro do domicílio, aqueles que compartilham do resultado dessa atividade doméstica, ou seja, comem o pão, de alguma forma acabam fazendo parte do domicílio. Eles estão adentrando o domicílio e eles estão tirando proveito e benefício das atividades domésticas que acontecem ali. De novo, o resultado é extraordinário quando a atividade doméstica é absolutamente ordinária. E eu concluo as duas parábolas dizendo que Jesus nos convida a entender o reino de Deus a partir da perspectiva de um homem e de uma mulher dentro do seu domicílio. Geralmente a gente pensa que a gente consegue entender reino, e inclusive o reino de Deus, a partir da ótica da política. Mas Jesus nos convida a entender o reino e o reino de Deus a partir da ótica do domicílio, agindo de forma comum, ordinária, dentro dos seus domicílios. E aí o reino de Deus é ativado
na fraqueza dessas ações domiciliares e domésticas. Como a gente tem pouquinho tempo, eu tinha a ideia de falar para vocês como essas duas parábolas servem para caracterizar o que se desenvolveu depois a respeito da identidade e das práticas da igreja. Então vou tentar passar rapidamente por isso, só dizendo que Jesus, o movimento dos discípulos de Jesus é a tentativa de criar um novo domicílio. E aí, por isso que a gente entende, por exemplo, posteriormente no Novo Testamento, existem algumas expressões como casa de Deus, para falar da igreja. Para falar sobre os membros, os discípulos de Jesus, eles chamam de membros da casa da fé. Eu tenho várias referências aqui, depois, se você tiver interesse, eu posso passar para vocês. A linguagem sobre a liderança eclesiástica que a gente encontra em 1 Timóteo e em Tito é uma linguagem de administração domiciliar. A gente tem os códigos domiciliares em Efésios e em Colossenses. E existem alguns termos e conceitos teológicos como paternidade de Deus, a filiação, o nascimento ou o novo nascimento, fraternidade, o serviço doméstico. E tudo isso no Novo Testamento é usado a respeito da igreja. A identidade da igreja era uma identidade domiciliar. E eu vejo dois motivos para isso. Primeiro, porque era isso que Jesus queria fazer. Jesus queria formar um novo domicílio, uma nova família. Então, por exemplo, a missão de Jesus, ela tem na casa de Pedro, em Cafarnaum, a sua base operacional. Isso é muito interessante, que a gente não percebe quando a gente lê. Mas toda hora Jesus está voltando para a casa de Pedro. Outra coisa interessante é que as igrejas, elas existiam nos lares. As igrejas não tinham prédios, as igrejas funcionavam nas casas. E geralmente num número pequeno, com uma família ou a casa, né, o domicílio, como o centro ou o núcleo da igreja, e as outras pessoas que participavam dessa igreja indo ao domicílio, fazendo parte daquele domicílio. E essa nova família, ela não se encontrava, ou ela não existia por causa de afinidades biológicas ou por causa de afinidades sociais. Ela se dava no meio de relações sociais de pessoas estranhas entre si, de status sociais diferentes, de linhagens, ou seja, de linhagem, de DNA, né, de uma herança biológica diferente. E a igreja, então, como reino de Deus, também é uma igreja domiciliar. E, mais uma vez, ela é impura porque ela é essa mistura de gente estranha. Ela não é natural, ela é impura mesmo. E o domicílio do reino de Deus, ou o domicílio de Deus, o reino de Deus, ele é impuro porque ele é essa mistura de gente estranha entre si. No Novo Testamento aparece um termo técnico para isso, que é paróikos. Em grego, oikos é a casa, o domicílio, e os paróicos são aqueles que estão afastados da casa, eles estão à parte da casa, são os sem teto, os sem casa. E os cristãos são chamados de paróicos, ou de sem tetos, de sem casa, muitas vezes em 1 Pedro. E o resultado de você estar fora de casa é o resultado de você ser impuro. É um termo técnico da jurisdição para dizer que você não tinha todos os direitos de um cidadão completo, porque você está fora dessa realidade que é reconhecida pela sociedade. E a sociedade somente reconhecia famílias dentro de uma estrutura normal, pura, ou dentro de uma estrutura de relações sociais também puras, de pessoas semelhantes entre si. E o fato dessas pessoas estarem sem os seus direitos e elas serem sem teto, estarem fora do seu domicílio,
as colocava numa situação de marginalidade, de vulnerabilidade, de necessidade muito grande. E é por isso que nas falas de Jesus a respeito do reino de Deus existem tantas referências a respeito de não fiquem ansiosos a respeito das suas necessidades básicas. Ou quando Pedro fala, nós deixamos a nossa casa para seguir o Senhor. E aí a casa não é o prédio. Eles deixaram suas relações, as suas dinâmicas sociais para trás e se colocaram numa posição de vulnerabilidade. E aí Jesus fala, não esquenta. Se vocês deixaram, vocês vão ter uma nova casa. E vocês vão ter tudo que vocês precisam para viver e para viver bem. Vocês ganharam uma nova identidade. As casas às quais vocês pertenciam antes ficaram para lá. E vocês, a sua identidade agora está nessa nova casa, nesse novo domicílio. E as necessidades de vocês vão ser supridas nesse novo domicílio. É interessante que esse texto, quando Pedro fala isso, Jesus diz que Deus vai suprir suas necessidades. Há muito da fala de Jesus que fala, Deus vai suprir as suas necessidades, desculpa. Vocês vão ganhar parentes novos, campos novos. Só que a gente sempre pensa que essas necessidades então serão supridas por Deus como Pai. E aí é muito interessante que Deus é chamado de Pai. E os discípulos de Jesus são tratados como crianças dependentes, crianças que precisam do sustento do Pai. Mas a gente fica a gente não pensa muito sobre, Deus é Pai, Deus vai suprir as necessidades. Como? Milagre? Toda vez vai ter um milagre? Deus vai suprir com um milagre? E a resposta que eu tenho a dizer para isso é que não. Na verdade, o suprimento das necessidades e a nova identidade dos discípulos acontece dentro do novo domicílio que é criado, que é a igreja, o movimento de Jesus. Como que isso acontece? Acontece pelo fato de que nessa relação de um domicílio novo, as pessoas se tratam como irmãos, como pais e filhos, um suprindo a necessidade do outro. E isso é uma dinâmica bem diferente da sociedade, quando se estava fora das casas. Fora das casas, as relações de um dar para o outro, um agraciar o outro, era sempre uma reciprocidade, em que se esperava que o outro ia pagar na mesma moeda. Mas não é assim que acontece dentro do domicílio. Do domicílio você dá sem esperar de volta. E se você é pai e mãe, você sabe muito bem disso. Se você é irmão, você não sabe muito bem disso, mas deveria ser, né? Entre irmãos também deveria ser assim. Mas é muito interessante que as pessoas que abandonavam os seus domicílios para seguir a Jesus, poderiam até mesmo antes de sentir na pele a vulnerabilidade, a necessidade, a privação, no momento em que entram no novo domicílio de Deus, já encontravam um grupo de pessoas que iriam suprir as suas necessidades, iriam acabar com a sua vulnerabilidade e iriam suprir as suas necessidades. Essa é a dinâmica no reino de Deus, uma dinâmica de generosidade, de graça. E é essa dinâmica que forma a família, essa dinâmica que forma domicílio. Não mais sangue, não mais identidade social do mesmo status, mas o amor e a generosidade. É algo muito concreto. As pessoas poderiam estar se sentindo por seguir a Jesus e abandonar os domicílios, ou outras pessoas que faziam parte do novo domicílio criado por Jesus eram pessoas que já estavam fora de outros domicílios, os cegos, os paralíticos, os marginalizados por diversos motivos. Eles não estavam ali por escolha, eles não estavam fora de um domicílio por escolha, mas ao ver que o movimento de Jesus era um novo domicílio, se sentiam à vontade a experimentar de forma concreta o que significa Deus ser um pai, o que significa Deus estar formando um novo domicílio. E aí no ambiente da igreja, as pessoas poderiam ganhar uma nova identidade, poderiam ter satisfeitos o anseio humano mais básico, que é o de pertencimento e de integração social. E tudo isso acontece
por causa de ações domésticas ordinárias que formam ou ativam, eu gosto da palavra ativar, como fermento, ativam o reino de Deus. Tenho certeza que vocês já fizeram alguns exercícios na sua cabeça para saber como que isso se aplica ao acolhimento familiar, e aí vocês vão saber bastante mais sobre o que é exatamente o acolhimento familiar. Mas eu posso dizer que as crianças com as quais nós nos envolvemos, assim como os discípulos de Jesus, se encontram fora dos domicílios. E aí domicílio num conceito bem amplo, não só das suas famílias biológicas. Elas não são cidadãos com seus direitos, elas são cidadãos incompletos, pessoas de segunda classe, ansiando e necessitando de um novo domicílio. E nós, como crentes, filhos de Deus, temos a oferecer a essas crianças um novo domicílio, que não é somente um novo domicílio, mas que é o domicílio de Deus, onde elas vão poder, por meio de ações dinâmicas, domiciliares, saber o que é o reino de Deus. Elas vão poder aderir ao domicílio de Deus por causa da acolhida da família. Para terminar, eu diria que tudo isso acontecia no primeiro século, não nas famílias cristãs, mas na igreja, porque as igrejas eram casas. A igreja já perdeu essa identidade há muito tempo. As dinâmicas sociais dentro da igreja não são dinâmicas domésticas ou domiciliares, e a igreja não tem essa identidade domiciliar mais, infelizmente, e eu não vejo isso voltando, pelo menos não dentro de um contexto de centros urbanos. É difícil você criar domicílio dentro da igreja num centro urbano. Mas a igreja local ainda pode retomar essa identidade ao promover o acolhimento familiar dentro de suas famílias, já que as famílias dentro da igreja local são o domicílio de Deus. Então eu vejo o acolhimento como uma possibilidade muito interessante da igreja retomar sua identidade como reino domiciliar, e o acolhimento familiar dentro das igrejas como a atividade de promoção do reino de Deus. Agora imagina, nós como evangélicos envolvidos em questões sociais gostamos muito de nos envolver com política e gastamos muito para fazer isso, muitos esforços para fazer isso. Mas se o nosso interesse está no reino de Deus, antes de mexer com política, é necessário mexer com casa, é necessário mexer com domicílio. Reino de Deus não acontece na esplanada, reino de Deus acontece no domicílio. E o acolhimento familiar é uma dessas atividades que vão promover o reino de Deus e podem fazer com que os passarinhos que estão fora de casa encontrem nas famílias, ou na família de Deus, um lugar onde eles vão encontrar a sua morada. É isso.